Existe uma frase que foi usada para prender pessoas em casamentos onde eram humilhadas, agredidas e destruídas lentamente. Uma frase que fez mulheres ficarem décadas ao lado de homens que as machucavam, porque tinham medo de Deus. Uma frase que fez pessoas carregarem culpa por uma decisão que pode ter sido a mais corajosa das suas vidas. Essa frase é: Deus odeia o divórcio. Você já ouviu isso? Talvez num sermão, talvez de um familiar, talvez de dentro de você mesmo, numa madrugada de choro depois que tudo desmoronou. E antes que a gente entre no texto, eu preciso te fazer uma pergunta. E se essa tradução estiver errada? E se a frase original não dissesse o que te ensinaram que ela diz? E se o Jesus que falou sobre divórcio estivesse, na verdade, protegendo os mais fracos e não aprisionando os que sofreram? Hoje a gente vai entrar nesses textos com honestidade histórica e com respeito por quem já foi ferido por eles, sem romantizar o casamento, sem banalizar a separação, e sem usar a Bíblia como corrente quando ela pode ser chave. Para entender o que esses textos realmente dizem, precisamos entrar no mundo em que foram escritos. Malaquias 2,16, o versículo mais citado nesse debate, foi escrito por volta do século V a.C. O contexto era específico. Homens israelitas estavam abandonando suas esposas mais velhas para se casar com mulheres mais jovens. Era uma prática de descarte humano. No mundo antigo, uma mulher repudiada sem carta de divórcio não podia se casar de novo. Não tinha herança, não tinha status social. Era literalmente jogada na miséria. O texto hebraico original de Malaquias 2,16 é, aliás, disputado. A palavra odeia em hebraico pode se referir não a Deus, mas ao marido que abandona. Algumas traduções modernas mais fiéis ao texto original leem: se ele te odeia e te manda embora, diz o Senhor, ele cobre sua roupa de violência. O contexto não é uma proibição universal do divórcio. É uma condenação do abandono cruel e da violência contra mulheres. Agora Mateus 19. Os fariseus chegam até Jesus com uma pergunta que era, na verdade, uma armadilha política. Eles estavam usando o debate entre as escolas de Hillel e Shammai sobre o que constituía motivo suficiente para o divórcio. A escola de Hillel ensinava que um homem podia repudiar a esposa por qualquer coisa, inclusive por queimar a comida. Jesus não está falando para o século XXI. Ele está respondendo a uma pergunta sobre se os homens podiam descartar mulheres por qualquer motivo trivial. E a sua resposta, por causa da dureza do coração, é crucial. Ele não diz que o divórcio é impossível. Ele diz que o divórcio existe porque os corações humanos endurecem. Que a separação é uma concessão à realidade da falha humana, não um pecado sem perdão. E no texto de Marcos 10, Jesus inclui a possibilidade de a mulher pedir o divórcio, algo impensável na lei judaica da época. Ao fazer isso, Jesus não estava fechando a porta do divórcio. Estava abrindo a porta da dignidade feminina dentro do tema. Vamos entrar nos símbolos. Porque há camadas nesses textos que a leitura literal apaga. Em toda a linguagem bíblica, a aliança é uma palavra de vida. A aliança entre Deus e Israel não é um contrato jurídico. É uma relação viva, dinâmica, que pode ser honrada ou quebrada. O que isso revela simbolicamente é que o casamento não é uma estrutura que existe por si mesma. Ele existe para conter uma relação. E quando a relação morre, quando o amor, o respeito e a dignidade foram sistematicamente destruídos, a estrutura vazia que sobra não é sagrada. É uma ruína. Tentar manter uma aliança que já está morta por dentro não é fidelidade. É necromancia relacional. Quando Jesus fala que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração, ele está identificando a raiz do problema. Não o divórcio em si, mas o estado interior que leva à morte do relacionamento. A dureza de coração é o endurecimento progressivo da capacidade de amar, de ceder, de ouvir, de se transformar. É o oposto da abertura à luz. Simbolicamente, o coração duro é aquele que já não deixa a água entrar. E sem água, sem fluxo, sem vida, sem renovação, nenhuma relação sobrevive. Em toda a linguagem simbólica da Bíblia, morte não é o oposto da vida. Morte é parte do ciclo da vida. O grão que cai na terra e morre é o que produz fruto. O deserto que parece ausência é o que precede a terra prometida. A separação de um casamento, quando encarada com honestidade, é morte de um ciclo. E toda morte de ciclo carrega em si a possibilidade de ressurreição. Um renascimento para quem você é quando não está mais sendo destruído. Para relacionamentos futuros construídos sobre bases diferentes. Para uma vida que ainda tem fruto a dar.
Usar o texto bíblico para impedir que alguém reconheça a morte de um ciclo é usar a religião contra a vida. Esse é talvez o conjunto de textos mais mal aplicado da história da Igreja. A primeira distorção, a mais destrutiva, é que Deus odeia quem divorcia. Isso não está no texto, nem em Malaquias quando lido no hebraico original. O que o texto condena é o abandono cruel, o descarte de seres humanos, a violência mascarada de religião. A segunda distorção é que o divórcio é o pecado sem perdão. O mesmo Jesus que falou sobre divórcio também falou com uma mulher samaritana que havia tido 5 maridos e não a condenou. Não pediu que ela voltasse para um deles. Não a chamou de adúltera. Ele a reconheceu, a enxergou e lhe ofereceu água viva. A terceira distorção, e talvez a mais perigosa, é que manter o casamento é sempre a vontade de Deus, independentemente do que acontece dentro dele. Essa leitura gerou décadas de mulheres sendo aconselhadas a orar mais enquanto eram espancadas. Gerou filhos crescendo em lares de terror, acreditando que aquilo era o modelo de família bênção. Gerou vidas destruídas em nome de uma instituição que, segundo o próprio Jesus, existe para servir ao ser humano, não o ser humano para servir à instituição. O que o texto também não está dizendo é que quem divorciou está impedido de recomeçar. A carta de divórcio foi criada exatamente para dar às mulheres o direito de recomeçar com dignidade. Agora vamos trazer isso para a vida real, para as decisões que pessoas reais tomam debaixo de um peso imenso. Se você passou por um divórcio e carrega culpa religiosa por isso, a primeira coisa que essa leitura honesta diz para você é: o texto não te condena da forma que te ensinaram. O que aconteceu no seu casamento é mais complexo do que qualquer versículo isolado consegue capturar. E a dor que você viveu, seja a dor de quem pediu a separação ou a dor de quem foi abandonado, é real e merece ser tratada com cuidado, não usada como evidência de falha moral perante Deus. Culpa religiosa e arrependimento genuíno são coisas diferentes. O arrependimento genuíno olha para o que aconteceu, aprende e move para frente. A culpa religiosa mal aplicada paralisa. Faz você ficar rodando em torno da mesma dor sem nunca atravessá-la. E essa paralisia não é fidelidade a Deus. É uma ferida não tratada disfarçada de espiritualidade. Se você está num casamento que te destrói, onde há violência, humilhação sistemática, abuso emocional, abandono, a sacralidade que o texto defende não é a do papel assinado. É a da dignidade humana. E sua dignidade não pode ser sacrificada para preservar uma forma vazia. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O mesmo princípio se aplica aqui. O casamento foi feito para o ser humano, não o ser humano para o casamento. Nenhuma leitura honesta da Bíblia pede que você destrua a si mesmo para salvar uma instituição. Se você está considerando um divórcio, não por fuga, mas porque genuinamente chegou ao fim de um caminho que tentou de todas as formas, essa decisão é humana, dolorosa, e não é automaticamente errada. O que importa não é se você divorciou. O que importa é o que você faz com o que ficou. Se você aprendeu, se você cresceu, se você carrega mais consciência para o que vem depois. Recomeços não são traições ao passado, são respeito pelo que você ainda pode se tornar. E se você está no outro lado? Se foi o abandono, se foi a traição, se foi a perda do que você pensou que era real, o texto não tem uma resposta fácil para a sua dor, mas tem uma presença. O mesmo Jesus que reconheceu a mulher samaritana com 5 maridos atrás de si, a enxergou completamente, sem julgamento, sem lista de erros. Ele disse: eu sei quem você é, eu vejo você, e você ainda merece água viva. Não a água estagnada de um relacionamento que já secou. Água viva, água que flui, água que renova. Deus não odeia pessoas divorciadas. O texto, lido com honestidade, condena o abandono cruel e a violência disfarçada de religião. O que Jesus protege nesses textos não é a instituição do casamento a qualquer custo, é a dignidade dos seres humanos dentro dela. Um casamento que produz destruição não é sagrado por existir, e uma separação que restaura a vida não é profana por doer. A questão nunca foi: você teve coragem de ficar? A questão sempre foi: você teve coragem de ser honesto com você, com o outro e com o que estava acontecendo de verdade? Deus não te prende numa ruína chamando-a de lar. Deus te convida a construir algo que ainda tenha vida.